Olá, amados, bom dia, graça e paz. Mais um dia o Senhor nos sustenta, mais um dia fiel é aquele que, quando Deus nos atrai até Ele, Ele disse: Nenhum de vós, daqueles que o Pai me der, se perderá. E Ele nos guarda a paz que excede todo o entendimento, guardando a nossa mente e o nosso coração em Cristo. No Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 39, ele disse: E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. No 40, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Assim, ele é o pão que desceu do céu, que fez grandiosíssimos sinais e continua operando, porque ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele passou pela morte e cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia, da qual ali os anjos dizem às mulheres que vão no sepulcro no dia seguinte, porque procurais entre os mortos aquele que vive, ele reina, e tudo opera e executa, porque o Pai lhe concedeu o poder para julgar vivos e mortos, da qual ele disse àqueles que não o reconheciam, e ele dizia: Vós não creis nem na lei de Moisés, nem em vossas escrituras, porque se vós cresceis, vós estaríeis me conhecendo, porque eu não falo de mim. Ele falava aquilo que o Pai revelava, assim como o Espírito Santo é aquele que revela a perfeita e agradável vontade para as nossas vidas e nos utiliza com graça e com sabedoria. Assim, aqueles que falam pelo seu Espírito não são compreendidos pelo mundo, porque aquele que é do mundo fala o que é do mundo e é compreendido por aqueles que estão no mundo, porque aquele que é carnal só se compreende aquilo que é carnal, mas aqueles que são espiritual só se discernem aquilo que é espiritual. Só se conhece a perfeita e agradável vontade que o Pai tem para as nossas vidas quando pede a Ele a sabedoria que Ele concede com alegria, porque Ele ama aqueles que o amam e o buscam, o encontram. Mas é necessário perseverar dia após dia, conhecendo a perfeita e agradável vontade, sendo direcionados, porque não adianta simplesmente ser ouvinte e não ser praticante da verdade, da qual Jesus dizia a alguns daqueles fariseus que largavam das sinagogas e resolveram seguir. Ele disse: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e vós sereis os meus discípulos, da qual temos que ser ouvintes e praticantes. Ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o único mediador entre Deus e homens, o único que pode nos direcionar para o alto, aquele que veio do alto, que está acima de todos, aquele que nos ensina que o menor e o que veio para servir é grande no reino dos céus. Assim como ele fez o lava-pés quando os filhos de Zebedeu discutiam quem seria o maior, quem se sentaria à esquerda e à direita, e ele disse: Isso não me compete, compete ao Pai, mas entre vós não será como as autoridades das quais dominam sobre o povo, mas sabemos que é pela submissão do coração. É aquele que ele mesmo disse: Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Vinde a mim todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Tomai sobre vós da minha canga. E ele nos deu o exemplo de
quando ele lavou os pés dos discípulos, ele disse: vós compreendeis o que lhes foi feito aqui? Porque na verdade sou maior no reino dos céus, do qual o Pai é maior do que ele, e ele o Pai é a sua cabeça e ele é a cabeça da noiva. Mas fez o exemplo de sendo o menor e estando servindo, para que assim como vós vissem o exemplo, que lavem os pés uns dos outros, assim como ele estava com eles à mesa, mas ele sempre partilhava do pão, ele os servia, assim demonstrando, assim como ele disse: não desprezeis um destes pequeninos, quando ele dizia em relação às crianças, que de média estatura deles é o reino dos céus, porque seguiam Jesus. Aquele que segue o mestre, porque ninguém é maior do que seu mestre, e todo aquele que o segue passa por aquilo que ele passou, e assim como passa pelas lutas, pelas tribulações, também passará daquilo que ele nos torna riquíssimo, a honra, a glória e a imortalidade. E assim, em mais um dia, seguis aquele que é santo, que nos justifica, que nos purifica e santifica enquanto há tempo. Que o Eterno nos abençoe, nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.